Oi, alunos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar iniciando mais uma videoaula de História e hoje a nossa videoaula é sobre a fundação da República Romana. Mas antes de a gente falar sobre a República Romana, nós vamos falar um pouquinho sobre como se deu a fundação dessa cidade, como se deu a fundação de Roma, ok? Então, para a gente começar, a gente vai entender um pouquinho quais foram os povos que colonizaram a República, a República Romana. Vamos pegar então lá a nossa apostila, na página 25, onde ele traz uma abertura do nosso capítulo. Roma, fundação da República, tá? Da fundação da cidade até a República Romana. Na página 25, ele traz ali pra gente alguns dos principais pontos turísticos da cidade de Roma, tá? Então temos o Coliseu, a loba ali alimentando Rômulo e Remo, dentre outras obras arquitetônicas que são símbolos da cidade de Roma. Bom, quando a gente fala de Roma, a gente tem que entender um pouquinho quais foram os povos que colonizaram essa cidade. Quais foram esses povos? A professora Gabi vai pontuar para vocês aqui alguns deles. Quais são eles? Nós temos os italiotas, os etruscos, os cartagineses e os gregos. Esses são os principais povos que vamos dizer assim, que fundaram a cidade de Roma e que ajudaram essa cidade aos poucos crescer e se prosperarem. Bom, lá na página 26 da apostila de vocês, ele traz pra gente ali esses povos destacados, né? Esses povos que a professora Gabi falou. Cada um desses povos vão se instalando em um determinado local da Península Itálica. Toda vez que eu falar Península Itálica, nós estamos falando dessa região que aparece aqui, ó, no nosso mapa, tá? Que pega ali, então, a parte da Itália, que é a bota, né? As ilhas da Sicília, as ilhas da Sardenha e os Alpes. Quando eu falo de Península Itálica, eu tô falando de tudo isso daqui, ok? Então, cada um desses povos que a Pro Gabi falou para vocês, italiotas, etruscos, cartagineses e os gregos, eles vão ficando cada um numa região aqui da Península Itálica. Outro ponto importante que a gente também tem que levar em consideração que esses povos, eles têm costumes diferentes, maneiras diferentes de agirem. Então, isso influencia também as cidades que eles foram povoando. Se a gente pegar lá na página 27 da nossa apostila, aonde está Roma, ali, a gente vai ver quais foram os povos que fundaram essa cidade. A gente pode colocar, tá vendo ali, ó, o amarelinho claro, se a gente olhar aqui embaixo, tribos latinas. Então, lá na página 27, na página 1, ele coloca lá pra gente assim: que grupo ocupava a região onde Roma foi fundada no século 8 a.C.? Então, a gente pode colocar na resposta lá. Anotem aí, então. Ó. Os italiotas, ponto e vírgula. Mais precisamente, os latinos, ok? Bom, então, como é que a gente pode afirmar que Roma foi fundada pelos povos latinos? A gente pode levar em consideração os vestígios arqueológicos, né? Os objetos que foram encontrados nessa região onde se encontra Roma, que pertenciam aos povos latinos. Por isso que a gente pode dizer, né, vamos dizer de certa forma, que os latinos fundaram Roma, ok? Mas existem duas versões para como surgiu a cidade de Roma. Existe a versão científica, e isso é importante para vocês. Por quê? A versão científica leva em consideração os aspectos arqueológicos, arquitetônicos, dentre outras coisas, os achados, os objetos achados naquela região. E também tem a versão mitológica. A versão mitológica leva em consideração alguns mitos que as pessoas contavam naquela época sobre o surgimento dessa nova cidade. Ok? Então, lá na página 28 da apostila de vocês, nós temos ali um textinho, no Interpretando Documentos, que é a versão científica, a versão histórica, ok? Lá na página 29 da nossa apostila, aqui já vai ser a versão mitológica. Essa versão aqui mitológica conta a história de dois irmãos, Rômulo e Remo. Mas antes da gente chegar no Rômulo e Remo, vamos entender um pouquinho isso daqui. Isso daqui nos conta que o pai desses, o avô, parente deles lá, o Enéas, era um herói troiano, que Troia pertencia às colônias gregas, depois vai ser dominada pelos povos romanos. Esse rei, ele sai da cidade dele lá, esse homem, o Enéas, rei, tô louca já, né? Esse homem sai de lá, fugindo da guerra de Troia, e ele vai fundar uma cidade.
Essa cidade que o Enéas vai fundar chama-se Alba Longa, tá? E os habitantes dessa cidade, então, seriam os descendentes do Enéas. Muitos anos depois, após a fundação de Alba Longa, ela passa a ser governada por Amulho, tá? Mas o Amulho teve o seu trono roubado pelo seu irmão, o Numitor. O Numitor, com medo de que os filhos de Amulho desejassem assumir o poder, o que ele faz? Ele manda assumir com todo mundo que era parente. Dentre essas pessoas que ele manda assumir, está quem? Rômulo e Remo, né? Que é colocado no mar para serem afogados, os gêmeos, né? Mas não é isso que vai acontecer, não. Na verdade, Rômulo e Remo vão ser socorridos por um pastor e vão ser amamentados por uma loba, que é aquela estátua que a gente vê lá na página inicial do nosso capítulo. Essa é a versão mitológica, né? Nenhum ser humano vai ser alimentado por uma loba, mas era a história que eles contavam. Então, existem essas duas versões. A científica e histórica, baseada nos arquivos, vestígios arqueológicos, e a versão mitológica, que é baseada na história de Rômulo e Remo. Dando sequência ali um pouquinho, na página 31 da apostila de vocês, ele tem lá umas conexões para a gente estar fazendo. Então, vem lá assim, ó, por exemplo, explicação. Então, vamos lá, pastores latinos. Quando eu falo de pastores latinos, eu estou falando da versão científica, então coloquem lá. Quando eu falo de Rômulo e Remo, eu estou falando da versão mitológica. Então, marquem lá então. Pastores latinos é a versão científica para explicação e Rômulo e Remo é a versão mitológica. Lá no segundo quadrinho fala assim, ó, fundadores de Roma. Dos pastores latinos, os próprios pastores latinos. Rômulo e Remo, Rômulo e Remo. Fatores que contribuíram para a fundação da cidade. Então, coloquem lá nos pastores latinos embaixo. Fatores econômicos e militares, ok? E lá no Rômulo e Remo, coloquem lá assim, ó. Os irmãos fundaram a cidade após devolver o trono de Alba Longa ao avô. Bom, eu fundei então uma cidade. Eu preciso então agora de habitantes, de pessoas que vão vir morar nessa cidade. Existem ali duas versões para o crescimento dessa cidade. Um é o Bosque Inviolável e o outro é o Rapto das Sabinas, que são, na verdade, alguns mitos que são contados que falam sobre o crescimento da cidade de Roma. Bom, para a gente levar em consideração, Roma vai expandir e se desenvolver muito após a chegada de um povo muito importante. Que povo que é esse? Os etruscos. Os etruscos, a partir do momento que eles chegam a Roma, eles vão fazer uma revolução, vão criar estradas, ruas, arquedutos para levar água até a cidade, que a gente vê aqui desenhado na página 31 de vocês, uma imagem de um arqueduto que traz a água para a cidade. Então, esses desenvolvimentos chegam a Roma através dos povos etruscos. Vamos falar então agora sobre como a população vai crescer. O primeiro fator é o Bosque Inviolável. De acordo com o historiador Pierre Grimald, na página 31 da apostila de vocês, ele fala ali que o rei Rômulo precisava, o rei Rômulo do Rômulo e Remo, tá, gente? Ele precisava o quê? Crescer a cidade. Então ele cria um bosque inviolável, que era uma entrada de um bosque que havia antes de entrar em Roma. De acordo com Rômulo, o rei, né, ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, qualquer pessoa que passar por esse bosque inviolável vai ter os seus crimes, vamos dizer, de certa forma, esquecidos. Muitos aventureiros, muitas pessoas atravessaram esse bosque e chegaram até onde Roma nos dias de hoje. Só que o rei tinha mais um problema, era preciso ter descendentes, pessoas que nasceram em Roma. Mas os homens, a maioria das pessoas que atravessavam o bosque inviolável eram os homens. Homens não geram filhos. Então ele precisou bolar um outro plano para ter mulheres nessa cidade. Qual vai ser o segundo plano dele? O Rapto das Sabinas. Como assim, professora Gabi, o Rapto das Sabinas? O povo sabino era um povo vizinho de Roma. O rei convida esse povo para uma festa, jogos, e enquanto os homens estão lá nos jogos, os sabinos, né, os homens sabinos estão lá nos jogos distraídos, os romanos vão raptar as suas mulheres. E é assim que vai surgir o crescimento, né, de certa forma, da cidade de Roma. Essas são as duas versões, vamos dizer, de certa forma, mitológicas que falam sobre o crescimento dessa cidade. Outro fator importante que a gente tem que levar em consideração toda vez que nós falarmos de Roma é quando nós falamos de família. Família em Roma é um negócio muito diferente. Sabe por quê?
Porque família para os romanos não é somente pai, mãe e filho. Para os romanos, quando ele fala em família, ele está falando de algo muito mais complexo, ok? Vamos pegar lá na página 32 da nossa apostila e vamos entender um pouquinho o que é a família em Roma, lá no cotidiano. Olha que o historiador Pedro Funari fala pra gente o que é família em Roma. A sociedade romana estruturava-se em torno da família, termo que compreendia não apenas pai, mãe e filhos, mas também escravos, acasos, animais e todos os bens sob o controle do chefe da família. Quem que era o chefe dessa família? O homem mais velho, também chamado de pater familias. E o pater familias, ele era muito respeitado. Por quê? Porque ele era considerado a pessoa mais sábia daquela família. A mulher, nesse momento aqui da Roma Antiga, ela era vista como uma propriedade. Ela era submissa ao marido ou ao filho. As mulheres em Roma, elas não tinham muitos direitos, ok? Isso a gente tem que deixar bem na nossa cabecinha. Então, as mulheres, elas eram muito submissas aos seus, quando elas não eram casadas, aos pais, e depois que elas se casam, aos seus maridos. Elas eram submissas a eles. Então, vamos só relembrar rapidamente. Quando eu falo de família em Roma, eu estou falando de um conjunto muito grande. Estou falando de pai, mãe, filho, cachorro, periquito, escravo, bens, casa. Tudo isso é família. Quem comanda essa família toda? O pater familias. Esse cara é importante. É ele que cuida de todo mundo. Lá na página 33 da apostila de vocês, ele vai falar um pouquinho sobre as vestimentas. As roupas que os romanos utilizavam é chamada de toga, né? Quando a mulher se casava, a maneira como ela utilizava essa toga era diferenciada. Então ele vai falar sobre as cores, em sua maioria eram brancas ou cinzas, depois era jogado um outro pano colorido por cima. Então era a vestimenta que os romanos utilizavam, tanto os homens quanto as mulheres. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a divisão social de Roma. Bom, lá na Roma Antiga vai ter 3 grupos principais: os patrícios, os plebeus e os escravizados. Mas a gente tem outro grupo aí no meio que são os clientes. Peguem lá na página 33 da apostila de vocês que a gente vai falar um pouquinho sobre esse povo aqui. Primeiro de todos, os patrícios. Quem são esses caras? É o povo do dinheiro, da bufunfa. Eram os descendentes dos fundadores de Roma. Eram os donos de grandes propriedades de terras e era quem tinha dinheiro. Então, esses são os mais importantes, são os patrícios, ok? Abaixo dos patrícios, nós temos um outro grupo, que são chamados plebeus, que são homens livres, mas que não têm direitos políticos, não participam da vida política. São pequenos proprietários de terra, como fala na nossa apostila, né? Mas não interferiam na administração da cidade. No meio desse grupo, havia um outro grupo, que era o grupo dos clientes. Quem que era esse povo, professora Gabi? Os clientes eram os próprios plebeus. Só que eram aqueles plebeus que não trabalhavam por conta própria. Eles trabalhavam para os patrícios. Então, quando eu falo de clientes, eu estou falando de plebeus que trabalhavam nas terras dos patrícios ou nas casas dos patrícios. Então, é a mesma coisa. Então, que grupos são esses? Nós temos, então, patrício, os homens mais ricos, descendentes dos fundadores da cidade. Nós temos os plebeus, que eram homens livres, mas não tinham direito político. E nós temos os clientes, que eram plebeus, que trabalhavam para os patrícios, ok? E nós temos abaixo o último grupo que não tinha direito nenhum. Que grupo que era esse? O grupo dos escravizados. Olha o que ele fala pra gente, quem poderia ser escravo lá na Roma Antiga. Um indivíduo poderia ser submetido à condição de escravizado por causa de dívidas não pagas, por ser prisioneiro de guerra ou por ser filhos de escravos, ok? Então esses são os grupos, a divisão social que nós temos da sociedade romana: patrícios, plebeus, clientes e escravizados. Quando a gente fala de política na Roma Antiga, a Roma Antiga vai ter diversas divisões políticas. A primeira dela vai ser a monarquia, depois a gente vai ter a República Romana e, por último, o Império Romano. A monarquia e a República Romana vão fazer parte da nossa próxima videoaula. Um beijo para todos vocês, um abraço fraterno para todos e até mais!